Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sinficast. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, né? Acho que depois de um ano ali de sabatina, uma pessoa que é muito próxima aqui do Sinf está de volta para casa. E a gente recebe aqui o professor Mário Roloff, falei certo? É isso aí, Roloff, tá tudo valendo, Patrick. Então eu vou pedir já para você se apresentar, contar um pouco de você, quem é o professor Mário, né? É isso aí, então, obrigado, né, estar aqui com vocês, é sempre um prazer, a gente já tem um relacionamento aí de alguns anos, né, então sempre um prazer estar aqui de volta e poder compartilhar com vocês, né, essa experiência também, agora essa última experiência que eu tive. Bem, o Mário Lúcio Roloff, né, eu sou natural aqui, do Alto Vale e nasci na Grande Trombudo Central e desde, assim, de pequeno, meu pai trabalhava em marcenaria, contador, minha mãe é professora e chegou uma época que a minha mãe disse, tu vai carregar fécula ou tu vai querer estudar? Daí eu disse, não, vou estudar, mãe. Então, depois de fazer o meu ensino básico lá em Colégio Dr. Hermann Blumenau, eu vim para Rio do Sul, tive a oportunidade de estudar no Colégio Dom Bosco, embora luterano, eu estudei ali no Colégio Dom Bosco, memórias muito boas, lembranças muito boas ali. E depois eu fui para Florianópolis, né, que era a oportunidade que a gente tinha de estudar, de se qualificar, né, a nível superior. Então fui para Florianópolis e lá fiz faculdade de engenharia de automação, depois segui para um mestrado e faz alguns anos eu fiz um doutorado também em automação, sempre lá na Universidade Federal lá de Santa Catarina. Tive a oportunidade também de fazer um mestrado na UDESC, né, na área de administração, mais focado em inovação tecnológica. E após minha faculdade também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa lá de Joinville, que é bem conhecida do meio, né, tecnológico, a Pollux Automation. Hoje ela é parte do grupo Accenture, né, que é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, então tem 450 mil funcionários no mundo inteiro. E a Pollux é um dos 3 escritórios, 3 locais de desenvolvimento, de pesquisa, inovação dessa grande empresa. Então, até me emociono aqui de fazer parte, né? Fiz parte da Pollux lá por 5 anos, numa parte bem início de empresa e ainda tenho bastante afinidade e afetividade com a empresa. E isso me ajudou também, na minha carreira, né? Depois eu pensei, voltei para Florianópolis, quando eu passei pela minha única demissão, onde o presidente da Pollux até se emocionou na hora que, né, ele tinha que se desligar um pessoal, a gente estava passando uma crise difícil lá, e voltei e resolvi então ir para essa área de educação. Trabalhei no Senai, trabalhei na Unidave, depois eu entrei no Cefet lá em Florianópolis, que se tornou IFSC, e lá em 2017 houve a oportunidade de voltar para o Alto Vale, né, então minha esposa também é de Ituporanga, também é professora no IFC, então a gente voltou para o IFC, né, voltamos para cá, e estamos aí trabalhando agora para o nosso Alto Vale, e assim, acredito que o Alto Vale teve uma grande história nas primeiras décadas de 1900 e a gente quer agora resgatar essa grande história, esse protagonismo aí do Alto Vale. Beleza? Em alguns minutos é isso. Não, ótimo, Mário. Como bem o Patrick lembrou, né? Você está muito engajado aí com muitos projetos de inovação, com a educação e com o próprio Centro de Inovação, né? Hoje representa o Instituto Federal Catarinense aqui no nosso comitê de implantação, nos nossos GTs. Então, que bom tê-lo de volta, né? Não tê-lo perdido para a França. Para os queijos e vinhos. Isso, para os queijos e vinhos, né? Mas que legal que a gente consegue, então, ter essa conexão. E queremos também que você conte um pouco mais, né, desse teu envolvimento com esses projetos de inovação, né, o que você vem desenvolvendo aí também junto ao IFC e tudo mais. Então, lá no IFC, né, nós temos eu e o professor Eduardo Bidesi, a gente trabalha e lidera um grupo de inovação, de pesquisa e inovação, que é o Inova. Depois a gente deixa o endereço aí, o marketing. Mas a gente nossa área de atuação é agricultura, né, que é a história aí do IFC no Alto Vale, e agora a parte indústria, né, com a unidade tecnológica, e a gente atua também na automação industrial. E o nosso modelo é bem vamos dizer, como eu comento, né, com vocês, nós somos um ponto edu, né, então nós desenvolvemos soluções e
transferimos essas soluções assim para as .com, né, para as empresas e indústrias aqui na nossa região. Mas também a gente preocupa com a questão de trabalhar uma tecnologia que seja social também, né, que seja acessível para arranjos produtivos locais e sociais. Uma tecnologia que seja também acessível do ponto de vista que a gente encontre no Brasil, no nosso mercado, não precisa importar. Então, aquele foco de desenvolver soluções que sejam práticas. Exato. BBB, boa, bonita e barata. Excelente. E aberta, né? Que é essa questão. .edu, nós estamos ali para, receber demandas e transferir esses conhecimentos que a gente tem lá no Inova, né? E é por aí que a gente vai. Os 2 últimos projetos, vamos dizer assim, né? Nós trabalhamos numa questão de um sistema de monitoramento de plantio de morangos, por exemplo, né? Sim, a gente teve, inclusive, este case, né? Aqui no nosso Inova Reselling Summit. Você não estava na oportunidade, né? Estava viajando. E aí o professor veio representar aqui com um aluno muito interessante. Ah, que legal, pô. Esse é um projeto que já tem uns 2 anos, tá rodando, aplicado, então, de monitoramento para os morangos não ficarem com sede. Então, a gente verifica sempre a umidade e se também a parte de fertirrigação, né, que a gente chama, também está adequada. E um outro projeto interessante também, que é a questão de atualização tecnológica. Então, estudei na UFSC nos anos 90, e quando cheguei lá tinha uma mini planta de uma fábrica, e tive a oportunidade aí, em 2021, 2020, receber a doação dessa planta aqui para o IFC, não estava mais sendo utilizada na UFSC, e a gente fez toda uma atualização tecnológica, vamos dizer, aquela tecnologia que estava obsoleta, a gente implantou tecnologias de internet industrial, né, nela, para atualizar. E a ideia, quem nos visita lá sempre é uma demonstração de como que pode essa tecnologia estar na empresa de quem nos visita, né? Então, acho que essa parte, demonstração didática, acho que fica bem mais interessante para a pessoa ver na prática, né, o que isso pode ajudar na até empresa mesmo dela. os alunos, né, acredito que para eles, né, deve ser muito válido ver isso em funcionamento. O que a gente chama hoje de aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em casos, então isso é bem interessante para eles. Na prática. Na prática, que é o nosso perfil como IFC, né, nós nossa pesquisa não é científica, mas mais aplicada, né, dessa história aí. Muito legal. E além disso, o Instituto ainda mantém, né, Mário, vários cursos aí, algumas várias, né, áreas aí no Alto Vale que vem fomentando para trazer também essa questão da tecnologia, da aplicação de recursos e tudo mais. O Instituto ele tem 2 campos aqui no Alto Vale, tem o campus Rio do Sul, histórico, né, aqui para Rio do Sul, fizemos 25 anos ano passado, no início, e esse campus Rio do Sul é dividido em 3 unidades, tá? Então, nós temos a nossa unidade sede, que o pessoal conhecia como escola agrícola, né, onde está a parte de agropecuária, a parte de agroecologia, agronomia, faculdade superior, ensino superior que a gente tem lá. Tem a nossa unidade urbana, que é ali perto, né, no Jardim América, e que ali a gente tem a parte de ciências da computação, técnico e informática, que são 2, bem importantes aqui para a nossa região, e as licenciaturas noturnas, né, de física, matemática e a pedagogia. E a última unidade que a gente incorporou aí em 2017, tem uma parceria com o governo do estado, assumimos lá o antigo SEDUP, né, então agora é a nossa unidade tecnológica, onde tem agora a engenharia mecatrônica, curso matutino, 5 anos, e estamos precisando de mais alunos, né? E esse curso você leciona, né? Minha dedicação, vamos dizer assim, grande parte é na engenharia mecatrônica, da minha formação, e também atuava na ciência da computação, né? Dando uma mão lá para os colegas também nessa área de automação que tinha lá. Ótimo, muito legal. Então, Mari, a gente sabe que a gente que é da inovação, quando a gente viaja, a gente nunca vai só passear, né? A gente também acaba observando como é a questão culturais, questão da inovação no lugar, o que tu pode observar lá na França, tanto nessa tua área também, que é a área da indústria, até na parte cultural também, o que eles vêm fazendo lá que a gente também pode trazer para cá.
Como tu falou, né, Patrick, né, a gente tem esse defeito, assim, né, que a gente não consegue desligar 100%, né. Então, tive essa oportunidade, né, dessa vez, indo acompanhando a minha esposa, a professora Michele, também é professora do Instituto, é matemática. Então, ela está desenvolvendo o projeto de doutorado dela, né, então, cooperação com a França. Então, ela recebeu um convite para ficar um ano acadêmico lá na França. Nós fomos para a cidade de Lyon. E eu não podia deixar minha esposa aí sozinha, né? 12 meses. Eu disse, não, eu vou contigo. Então, a gente tem a oportunidade de serviço público de pedir licença sem vencimentos, né? Sem salário. E nós nos organizamos e eu tive esse ano aí na França. Ao contrário da Alemanha, eu já tive essa experiência, né? De viver na Alemanha aí por 3 oportunidades. Os meus colegas da faculdade até hoje falam, o Mário saiu de trombudo para o mundo. Ótimo slogan. Então, agora tivemos a oportunidade de estar em Lyon. Lyon é uma cidade, assim, fantástica, né? Tipo, ela é Paris, claro, é a grande metrópole da França, mas Lyon é uma cidade diversificada em perdão, de indústria, então a gente pensa assim, em Lyon como sendo uma São Paulo, onde tu encontra todos os ramos de atuação. É uma cidade bem menor, claro. A grande Lyon tem 2 milhões de habitantes, mas são 25 municípios. Tipo, me inspirou o Alto Vale, né? Nós somos aqui, quanto? 26? 28. Isso foi a primeira questão, assim, nossa, uma aglomeração, né? Tipo, metropolitana, onde, por exemplo, decisões de trânsito, de mobilidade, logística, não é uma prefeitura que toma, mas 25 prefeituras, né? Então, é um esforço conjunto e que a gente consegue receber investimentos, né? E melhorar a questão de mobilidade, por exemplo. E a questão, tipo, Lyon também é uma cidade que está passando pelo que a gente chama de transformação, né? Transformação energética, transição energética. Então, a primeira questão que me chamou a atenção foi essa questão da mobilidade. Ela é semelhante a Rio do Sul, é outra coisa assim, tipo, carinho, porque lembra Rio do Sul, são 2 rios que se juntam naquela cidade. Então, ela só tem 2.000 anos de história, um pouquinho mais do que nós aqui. Mas também 2 rios que se juntam e ali nasceu um povoado e que se desenvolveu, né? Então, e hoje ela enfrentava problemas também em questão de mobilidade, então sair de casa, hoje em dia a gente tem oportunidade lá, carro não sente falta, porque tem a logística tem trenzinho elétrico andando pela cidade, tem... Tesla já funciona lá? Ah, sim. Pô, eu andei com Tesla. Nossa, uma experiência única, assim. Sim. O governo, inclusive, é um Uber Tesla. Quando chegou lá, nossa, legal, né? Mas, como é que ele tem um Tesla? Porque o governo, tipo, dá 10 mil euros de incentivo para compra de Teslas, né? Ou qualquer carro elétrico, né? Mas, então, isso também permite que as pessoas tenham esses carros elétricos ou os híbridos recarregáveis, né? Patinete também. Patinete tem de monte lá também. Bicicletas elétricas, né? Bacana. Então, vamos lá, tipo, metrô, ônibus elétrico, trenzinho, né? Que anda na superfície elétrico. Como é que se chama? Bonde, né? Bonde. Tudo pensando, então, nessa sustentabilidade mesmo, sim, né? Lyon também é uma cidade que é governada hoje, né, pelo que chamam lá de Partido Verde, né? Mas é um Partido Verde, se me permite fazer um pouco de analogia, pensamento um pouco diferente do que a gente né, tem aqui no nosso país. Então, foca nesse desenvolvimento, né? Desenvolvimento sustentável. Então, essa questão de substituir a matriz energética por uma matriz mais sustentável. Então, isso foi muito bom. A questão, tipo, me chamou a atenção também, todo ticket que eu comprava, seja do metrô, do ônibus, né, vinha, nesse trajeto o seu impacto de carbono foi de tantas gramas. Ou se eu pegava um ônibus, uma viagem maior, tantos quilos de CO2 que emitem, né, esse transporte. Nossa, e tudo isso... acaba mudando você, né? Acaba sensibilizando, né? Sensibilizando para o cidadão,
o quanto que ele está impactando, né, no meio ambiente. Isso, Então, é legal, que ele está fazendo parte daquilo, pro Isso. bem ou pro mal, né? Isso, Eu achei... Isso é uma estratégia, eu acho que muito interessante, assim, do Estado francês de ter essa, de mostrar o quanto você impacta, né, tipo, no dia a dia, os produtos que a gente compra no mercado, né, tem essa questão também, estão rastreando todo o impacto da cadeia produtiva, então isso acaba nos conscientizando e nos envolvendo, né, muitos colegas nossos, muitos amigos que a gente fez lá. Então, na hora de escolher uma viagem, eles optam, né? Tipo, o avião vai ter um impacto ambiental tal, então vou usar um trem, né? Então, essa é a questão. Para tu ver, teve uma... Permite, né? Teve uma grande discussão durante uma semana. Não vou fazer marketing aqui, mas o grande time francês é o PSG, né? Então, o PSG tomou a decisão de fazer um jogo no sul da França, em Marseille, e eles pegaram um avião, em vez de usarem um trem. Do time. Então isso teve uma grande impacto, discussão na sociedade, né, como um time, né, que se presta também a valorizar esses princípios, né, usou um avião em vez de usar um trem, né. Sim. Então é para todos, né? É para todos. Exato. E falando além, né, dessa mobilidade elétrica e tudo mais, funciona essa questão de reciclagem lá também, outros pontos? Ou é um pouco, né, o pessoal tá se adaptando também quanto a isso? A reciclagem também é uma questão de impacto, ela faz parte. Eu morava numa dessas 25 cidades que se chamava Ville Urbane, a Vila Urbana, e nessa cidade, também na metrópole, né, tipo, todo o lixo tipo, a gente tem a separação dos vidros, basicamente os containers de vidros. E no prédio onde eu morava, a gente fazia também a separação, né? Tipo, tem toda uma orientação para tu separar plásticos. A França tem uma política um pouco de menos dividir. Então, tipo, plástico, papelão, ele coloca tudo junto. Resíduos sólidos, a gente coloca tudo junto, só separa o vidro. O vidro tem uma separação especial. E Villeurbanne também é uma cidade... também nessa pegada de mobilidade ambiental, ela instituiu um programa de compostagem. Então, todos os cidadãos recebiam uma cestinha, né, que você levava para casa com 100 papelões, assim, saquinhos de papelão, já tudo planejado. Então, toda a parte, vamos dizer assim, de resto de alimentos e coisas assim, a gente botava naquele saquinho e, tipo, na minha rua tinha um container para receber, né, esses saquinhos. Então, 2 vezes por semana eu passava o caminhão, recolhia e fazia compostagem. E daí o público pode ir lá e pegar essa compostagem para os seus jardins, ou eles usam para jardins da cidade. Então, existe todo esse incentivo, né? E até aproveitando, né, não estava no script, mas as dúvidas vão surgindo, claro, né? Então, já virou uma política pública, pelo que dá a entender, mas também é aplicada essas sanções hoje, porque, pelo que eu entendi, é bastante conscientizado, né? Olha só, estou te dando essa oportunidade, é assim que poderia ser feito, você está causando esse impacto, mas também tem essa questão de sanção para quem não cumpre essas políticas públicas? A questão existem algumas regras, né, clássicas, vamos dizer assim, por exemplo, que veio à cabeça agora, né, nessa pergunta, tipo, tu vai passear com o teu cachorrinho, né, e se o cachorrinho deixa alguma coisa lá na rua, você tem que recolher e jogar a destinação correta. Se você não recolhe, você ganha uma advertência de uma multa de 100 euros, né? Então, e qualquer pessoa pode fazer isso, né? Na realidade, o Patrick me viu ali passeando com a minha cachorrinha, o pessoal já conhece aqui na cidade também, não recolhi, né, os dejetos da cachorra, o Patrick pode dizer lá, pode me chamar a atenção, se eu não desejar recolher, ele pode chamar uma autoridade ali de guarda municipal e eu vou ser multado na hora. Então, metrô também, se você não usa o transporte coletivo com os seus tickets, você também vai ser multado na hora. Isso é uma diferença. Estou saindo um pouquinho do tema, mas acho que também é interessante essa agilidade na aplicação da lei,
né? Então, é ali na hora, tem que resolver. Ah, não tem dinheiro, vamos lá no banco. O policial vai junto contigo no banco. Ah, mas eu não tenho, não. Vamos resolver esse problema. Pega emprestado de alguém, mas você não sai daqui se você não pagar a tua multa. Sim. E a questão do lixo, até uma questão, tem toda essa política, como eu comentei ali, né, tipo, de juntar todos os recicláveis, e conversando lá com o pessoal, tipo, os colegas e da prefeitura, a gente identificou assim, embora toda essa política, apenas 1/3 de todo esse reciclável, que deveria ser reciclável, é aproveitado. Porque ainda existe aquela questão de misturar, né, tipo, misturar um resto de alimento, e daí imagina num prédio onde a pessoa, tipo, não respeita isso e joga num grande container, um resto de alimento, inviabiliza, né, a reciclagem dos demais que estavam ali, né, então... Essa ainda é uma questão que ainda está sendo desafio, aprimorada. né? Mas tem incentivos para quem recicla, né? Ah, isso é ótimo, né? Então, essa questão de você faz compostagem, se você usa biomassa, tudo isso é fontes de energia mais baratas. Então, com a questão da subvenção do Estado, né? O Estado, ele investe muito nessa questão. Não, mas justamente nessa grande política pública, né? Que não se aplica somente à questão da sustentabilidade, mas também na inovação, na modernidade, né, das coisas. Muito interessante mesmo. E falando também, né, desses eventos, que a França tem muitas feiras, congressos, você conseguiu fazer proveito aí, conseguiu participar, né, e ver coisas diferentes também nesses eventos, porque como o Patrick falou, né? Não adianta. A gente a gente vai, mas sempre consegue trazer alguma bagagem. É isso aí. Tipo engenheiro, né? E professor, a gente está sempre precisando se atualizar e gosta, né, dessa questão. Então, conhecimento é, né? Tipo, nunca é demais, né? Sim. E, claro, eu tive uma oportunidade, então, Lyon, essa cidade, então... Tinha muitas feiras, eventos, desde todo final de semana, a questão de feiras em praça, como vocês comentaram, né? Toda a parte cultural também. Até vi aqui, tipo, algumas iniciativas, né? Que a gente tem no Sinf, ou agora que estão surgindo roteiros. Isso tudo final de semana a gente está envolvido nisso. Indo para nossa área, né? Tipo, de tecnologia, tive oportunidade, assim, de participar do Salão da Indústria Global Francesa. Até vim aqui, com a etiquetinha. Mas Global Industry, né? Então, pensando hoje, a indústria do amanhã. Esse era o slogan, né, que eu participei desse evento. Reúne, tipo, eram milhares de pessoas, como a gente fala, umas 2 dezenas de indústrias, né, tem um grande centro de exposição lá. E esse salão conversou e a gente tratou, né, tinha várias oportunidades lá de conhecer as indústrias e palestras, oficinas. E a grande discussão era transição energética, né, que a França escolheu isso como a sua bandeira, vamos dizer assim, de política de Estado. Então, a França, de 2017 para cá, eles estão atuando nessa questão da transição energética. Eles têm um objetivo de 2030 reduzirem 50% o que eles chamam de pegada de carbono, né? Isso tudo que a gente comentou, né? Um ônibus eu gastava, sei lá, 100 gramas de CO2 para fazer o trajeto. Em 2030 ele vai ter que gastar 50 gramas, né? Então, 2050 a França se propõe a ser um país zero, né? O que a gente vê aí na propaganda, nas TVs de indústrias hoje, net zero. Ele se propõe como país, ser um país net zero em 2050. Espero que a gente esteja aqui para ver, né, esse resultado. Enfim, e o Salão da Indústria, ele estava nessa questão. E como todos nós aqui, voltando para o Brasil, a gente vê essa discussão, né, de reindustrialização. A França, ao contrário do Brasil, nos anos 2000 optou por desindustrializar o país. Então, foi tudo principalmente para a Ásia. Em 2017, depois com a crise do Covid, a França, não, vamos reindustrializar o país, mas com uma indústria limpa. Essa é a política do país. Então, esse salão mostrou essas soluções, né? Desde um patinete, né? Até tipo
uma grande caldeira, né, que aqui a gente tem no Alto Vale também. Então foi isso bem legal. E depois 2 semanas depois, tive o Be Positive, né, que é tipo um salão que era especificamente só falava de transição energética. Então, a questão de painéis solares, lá se trabalha painel solar junto com aquecimento de água, que também acho que é uma coisa bem interessante para nós aqui, que essa tecnologia possa chegar para nós também. Essa questão daí da pegada, das formas de fazer transição, biomassa, né, de como ser mais eficiente e utilizar energias alternativas, né? Essa é uma grande pegada lá, independente. Né? Trazendo outro exemplo que você me fez lembrar agora, tem um amigo meu lá que planta batata e, né, tipo, abobrinha. Lá a agricultura também é bem organizada, então cada um é especialista em alguma coisa, né? Então, ele recebeu uma empresa de instalação de painéis fotovoltaicos e essa empresa, ela tem uma subvenção do Estado francês, onde ela construiu, tipo, um galpão, tipo, de 200 metros quadrados para ele, de graça, com a contrapartida de apenas usar o telhado como geração de energia, né? Então, ele recebeu uma melhoria na sua propriedade, né, em troca de ser um fomentador e um fornecedor de energia para a vila ali onde ele morava, né? Então, isso são exemplos, cases, assim, né? Cases que nos inspiram e nos trazem a refletir, né? E um terceiro, assim, que eu trouxe aqui, que a gente combinou, né, de conversar, que eu acho que daí vale bastante para a área de... Pensando no futuro, pensando nas gerações futuras, foi o Viva a Fábrica, que também foi um salão em outra parte de Lyon, onde um grupo de empresas, né, elas se reúnem. Essas empresas são desde microempresas até empresas gigantes, como uma Renault da vida. Então, isso também é legal. Todo mundo tá junto nessa. E é um salão onde essas empresas traziam demonstrações de como é o seu dia a dia na empresa, as funções que executam lá. Tive a oportunidade, né, de ver crianças de 8, 9, 10 anos até o que estão terminando o nosso ensino médio. Quem está terminando faculdade, era uma feira para esse tipo de público. Para incentivar as crianças também, mostrar que a indústria não é uma indústria, né, tipo, a gente até pergunta, quando tu pensa em indústria, no meu caso, vinha um desenhozinho com chaminézinha e com fumacinha, né? Indústria poluente. Isso, e é uma grande desconstrução. Lá também é a mesma imagem. As pessoas pensam que a indústria tem essa imagem de poluição, né? Tipo, de um ambiente que não é agradável para se trabalhar. Então, o Viva a Fábrica vem desconstruir isso, né? Então, vem mostrar como é que são as indústrias hoje, os processos. E, então, foi bem impactante, assim, no meu ponto de vista como professor também, de estar levando os alunos para um evento como esse, né? E, tipo, é outro case que a gente pode aproveitar, né? Para o nosso Alto Vale pensar nisso, né?